Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas de volta ao canal. E aí, quem tá ansiosa aí para fazer esse gatinho maravilhoso? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: o ideal mesmo, é a gente se basear na imagem colorida, tá? Por quê? Porque quando a gente imprime preto e branco, a gente perde alguns detalhes. Como, por exemplo, aqui na pata, que ficou muito escuro, não dá pra ver. E eu só estou com um celular para poder ver a imagem colorida. Então, eu já providenciei um tablet, então ainda não chegou. Mas vai facilitar muito nas próximas aulas, tá? Porque vai dar pra ver perfeitas as cores, né? Então, eu fazendo as imagens aqui, as pinturas, eu percebi isso, né? Que realmente tem necessidade de você ver colorido. Então, se você tiver uma TV, um computador, um outro celular para poder ver a imagem colorida, é sempre o ideal, tá? Logo, logo eu vou disponibilizar essa e outras imagens, tá? E aí eu falo aqui direitinho para vocês. Então, aqui eu já fiz o risco do meu gatinho, tá? Passei da forma tradicional, né? Com o lápis, né? Então, ele ficou assim. A borda, para quem não viu, a borda eu já ensinei no canal. Então, vocês procurem aí, tá? Que eu já ensinei essa borda. Então, esse gatinho, basicamente, ele é preto. Na verdade, eu tenho uma imagem dele colorida. Deixa eu achar aqui. E aí, eu já mostro pra vocês como é ela colorida. Aqui, gente, ó, achei, né? Como a imagem é muito pequena, vocês viram que o rostinho dele não aparece, né? Porque a imagem tá muito pequenininha, é um chaveiro de 5 centímetros. Já na maior a gente consegue ver, né? Na maior a gente consegue ver o nariz dele, alguns outros detalhes, tá? Mas o ideal é sempre ver colorido. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar de novo com bastante preto, né? Preto, pouca coisa tem amarelo, que é as estrelinhas aqui no chapéu dele, né? O olho dele é verde. Então, a gente é sempre bom usar imagem colorida, mas no caso, como eu não tenho ela, eu vou me basear nessas aqui, que tá do mesmo tamanho, né? Eu vou me basear mais ou menos nessa daqui, porque dá pra ver bastante os detalhezinhos dele. Então, vou deixar aqui de lado. A gente vai começar com o preenchimento do fundo, como sempre, né? A gente sempre começa pelo preenchimento do fundo. Então, como a gente já fez lá na do Exu Caveira, né? Pra quem não assistiu também a aula, vai lá e assiste. Então, vamos começar pelo fundinho, né? Pela parte preta. Deixa eu só colocar mais água aqui, mais misturinha, porque ele tá bem no finzinho essa mistura aqui de tinta. Então, assim, gente, eu estou também aprendendo, tá? Ainda não sei fazer muito realismo, ainda não sei fazer muitos detalhes, mas aí a gente vai treinando e vai aprendendo. Aqui nesse gatinho tem bastante luz e sombra, né? Então, a gente vai trabalhar aí, de novo, né? O efeito de luz e sombra nele. Então, vamos começar com o fundo. Aqui, na verdade, ele tem uma pata. Mas aí eu vou ter que fazer sem, porque não apareceu ali, né? O, no risco, no desenho preto e branco. Então, vamos passar aqui. Vamos ver se nesse daqui vocês conseguem pegar mais a questão do efeito luz e sombra, né? E eu tô estudando bastante para poder ensinar vocês, inclusive em outros materiais. Por exemplo, eu já fiz pintura em tecido. Então, o tecido, ele é mais fácil, né, de você mesclar as cores, principalmente. Nesse gatinho, o que eu senti falta foi do rabo dele. Então, a gente pode até criar, né? A gente pode desenhar um rabinho para ele, eu acho que vai ficar bem interessante. Logo, logo eu vou conseguir ter a imagem colorida. E aí vai ficar muito mais fácil para eu trabalhar também, né? E treinar. Então, vamos lá, passar o fundo preto, né? Um preto sempre um pouco mais claro. Realmente o MDF e os pincéis são bem diferentes do tecido. Por quê? Porque o tecido, o pincel é sempre mais duro. E no MDF é o contrário. A gente sempre busca fazer com pincéis mais macios, né? Que é justamente para ele não ficar marcado, né? Então, é difícil vocês verem por aí aulas de pintura em MDF.
de pintura, assim mesmo. Normalmente é só o pontilhismo, né? Então, assim, como quase ninguém faz, não vejo muitas pessoas fazendo pintura no MDF, assim, de desenhos, né? A gente vê flores, a gente vê tudo no pontilhismo, né? Que nem eu falo, eu não gosto de trabalhar tudo no pontilhismo. Eu acho que essa mescla da pintura com o pontilhismo fica muito bonita, eu acho. Então, por isso que eu tô vindo aqui com bastante peças para vocês, né? Bastante desenhos diferentes. E vou falar uma coisa para vocês. Sinto falta de fazer mandala só em pontilhismo, hein? Tem um modelo ali que eu vou usar de borboleta. E aí depois eu vou passar para vocês. E a maioria das pinturas também é plaquinhas, né? Infantil. Então a gente acaba que não faz muitos desenhos diferentes. Aqui, conforme vai secando, ó, a gente vai espalhando o máximo que puder essa tinta, tá? Não tem problema, a gente não esquenta a cabeça assim, ai, mas não tá lisinho. Por causa do material, né? Por conta do MDF. Então a pintura realmente não vai ficar totalmente lisinha, isso daí é normal, tá? E eu acho que o cliente nem se importa com isso. Eu acredito que o cliente vê o resultado final, não é verdade? Quando eu fazia pintura em tecido, eu não fazia nada perfeito. Eu tava bem no começo, peguei pouco tempo de pintura em tecido. Eu subia 3 andares de escada porque não tinha elevador no local. E eu estava grávida do meu primeiro filho, só para aprender a pintura. Só que daí acabou que não deu tempo de eu continuar, né? Eu tive o Gustavo e aí também eu não consegui continuar por conta dele. Mas sempre amei pintura. E quando eu conheci o pontilhismo, eu já me apaixonei. Mas o pontilhismo é bastante treino, né? A gente fica anos aí para conseguir fazer. E já faz um tempinho que eu não faço só o pontilhismo. Então, minha próxima mandala que dá aula vai ser só no pontilhismo, tá? Quem sabe o ano que vem eu venho com um curso aí de pintura. A gente vai treinando, tudo é treino, é um pouco de técnica também, tá? Então, não fiquem frustradas, né? Por conta de, ai, mas é difícil. Não é difícil. Se você usar a técnica, você vai ver que é fácil, né? A gente olha aquelas pinturas e fala, nossa, mas é tão perfeito, nossa, aquelas frutas em 3D e tal. A minha avó, ela pintava quadros e ela nunca fez um curso de pintura, porque na época dela nem existia, né? E ela fazia desenhos lindos. Então, a gente vai também na questão da observação, né? Vai observando o desenho, onde tem luz, onde tem sombra, né? E como eu falei, a hora que eu pegar o meu tablet, aí vai ser muito mais fácil pra gente poder seguir o colorido. Eu acho que facilita bastante. Aqui a gente tem a orelhinha dele, do gatinho. Então, a gente faz a orelhinha aqui. Aqui também é a orelhinha dele. Aqui já é a faixa, né? Então, a gente pode até jogar um roxo. Eu vou jogar um roxo nessa faixa aqui, que eu acho que vai dar uma cor. A única coisa colorida que tem aqui é as estrelas, né? E eu vou colocar o roxo até no chapéu, viu? Eu vou só fazer um fundo aqui. Já que eu já comecei aqui, né? Vamos fazer um fundo nesse chapéu aqui. Vamos fazer um chapéu roxo. Eu acho que vai super combinar. Sempre tenham água, tá? Então, vamos lá. Vamos esperar o preto secar. Pra gente começar a fazer a parte da luz, da sombra. Ver onde que tá os detalhes aí do gatinho, né? A pata dele. Então, vamos esperar secar um pouquinho. Enquanto seca, eu vou pegar o meu roxo, então, pra gente fazer o chapéu dele. Vou pegar um roxo mais escuro. Vamos ver, eu tenho esse e eu tenho esse daqui. Eu tenho esse daqui, ó, que é o... Deixa eu ver a cor dele, é o magenta. E eu tenho esse daqui que é um pouco mais claro, tá?
Mas eu não quero essa cor, Jéssica, mas eu tô querendo um roxo mais escuro e não tem. Essa é a dificuldade da tinta acrílica, né? Ou da PVA, a gente não tem tanta variedade de cor que nem a gente tem na de tecido, né? Eu adoro tecido por causa disso. Então, aqui, vamos lá. Aqui a gente vai colocar, então, magenta, porque eu quero puxar o chapéu para um roxo mais escurinho, tá? Então, eu vou pôr sempre água, porque a gente quer uma tinta um pouco mais fluida, né? Para ela não ficar com marcas. Eu vou pegar aqui o magenta. Pegar um pouco mais. Tá? Então, o segredo para a gente ter a pintura mais lisa possível é diluir na água, tá? Eu vou pegar um pouquinho só do preto, não muito, para escurecer aqui o meu magenta, que eu não quero ele muito claro assim, eu quero um roxo mais escurinho. Eu tô usando aquele pincel de maquiagem, bem o mais baratinho de todos. Então, não precisa investir em pincel caro, da Castelo, da Tigre. Gente, não precisa. Mesmo porque eu sempre trabalho com pincéis pequenos. Por quê? No caso dessa mandala tem 20 centímetros. Então, o ideal é você pegar sempre os pincéis menores, né? Eu prefiro. Então, a gente vai passar ali no chapéu dele, que já secou um pouquinho aqui. Ó, tá vendo que a tinta tá bem líquida. É isso mesmo. Mesmo que você tenha que passar mais de uma vez, deixa eu apagar essa estrela, depois a gente pinta por cima. Mesmo que você tenha que passar 2, 3 vezes, não tem problema. É assim mesmo. O importante é tentar não deixar tanta marca, né? Então, como eu falei, é técnica também. Aqui eu vou espalhar. A gente vai espalhando com cuidado. E vai ficar bem bonita essa cor roxa nele, hein? E a gente vai pintando. Primeiro, sempre a gente faz o fundo da peça, tá? Pra depois a gente ir nos efeitos luz e sombra. E é importante deixar secar um pouco. Porque não é igual o tecido MDF, né? Então, ele não vai fazer aquela mescla que o tecido faz, né? Então, a tinta de tecido, para quem já trabalhou com a tinta e com a pintura em tecido, realmente é muito mais fácil a gente fazer mescla de cor, né? Já no MDF é um pouquinho mais trabalhoso, é um pouquinho mais complicado. Aqui tem bastante excesso de tinta, então a gente vai tirando também, ó, o excesso da tinta, né? Eu vou virar um pouquinho aqui. A gente tenta tirar o excesso. Se for necessário, a gente vai passar assim mais uma cor. Na hora que seca, a tinta tem a tendência a mudar de cor. Estão vendo que o preto ele já tá secando? E aí a gente já consegue ver essa diferença aí de cor, né? E é assim mesmo, tá? O olho dele, ele é verde. Vou pegar um verde aqui, qualquer cor de verde, tá? Deixa eu ver os que eu tenho aqui. Eu gostei desse. Eu vou usar esse daqui, que eu comprei recentemente, é o verde maçã. É um verde bem legal. Tem um verde chamado verde oliva também, que eu me apaixonei por ele. É lindo, uso bastante. Então, vamos lá. Mesma coisa, ó. Vamos colocar. Deixa eu pegar um pincel melhor aqui. Vamos pegar água. No caso, como é só no olho, não precisa diluir tanto. Não vou deixar muito transparente, não, pra gente não precisar passar tanta camada. E aí, depois que a gente diluiu aqui, a gente vai lá no olho. Só que eu não tô feliz com esse pincel, vou pegar outro. Vou pegar um outro pincel aqui, mais fino. Deixa eu ver aqui. A gente tem filho
pequeno, aí eles ficam fazendo a maior bagunça nas nossas coisas, a gente perde tudo, né? Perde pincel, e aí faz uma bagunça, e é normal. Aqui, achei um pincel legal. Então, a gente vai aqui no olho dele, vai fazer o contorno. Vocês estão vendo, ó, tá bem líquido mesmo, né? A gente vai ter que passar outra mão. Não tem problema, é assim mesmo. Porque quando ele secar, ele não fica marca. Sempre espera secar entre uma camada e outra, tá? Pronto. Aqui no caso do chapéu dele, que tem essa... Aqui é como se fosse uma bola de luz, né? E aqui é uma faixa, que tá um pouquinho bagunçadinho o nó aqui. Então, eu vou jogar o roxo. E a mesma coisa, ó, sempre passa, sempre dilui na água um pouquinho, tá? Pra não ficar marcado. Ó, aqui já ficou muito líquido. Vou jogar mais aqui. Daqui a pouco essa tinta seca também. Então, ela fica um pouquinho mais grossa. Eu ainda não sei, gente, eu estou aprendendo, tá? Eu não sei fazer essa parte aqui do efeito de mais escuro aqui, mais claro aqui. A gente vai tentar fazer esse efeito 3D, tá? Mais realista, né? Aqui no olho tem 2 pinguinhos brancos, então não é muito difícil de fazer. O complicado realmente é fazer essa transição, né? Da luz, da sombra, né? Do olho. Então, por enquanto é a primeira camada, vamos deixar assim, tá? Eu vou tentar fazer a parte do olho aqui um pouquinho mais escura, mas tem que esperar secar, tá? Vamos esperar secar a primeira parte, pra gente ir na segunda camada, a gente vai mesclar com o verde um pouquinho mais escuro, tá? Então, assim, não prometo que vai ficar perfeito, né? A gente vai fazendo e vai aprendendo. Então, aqui a gente tem a faixinha dele, a gente vai passar a faixinha. Lembrando que como ele é assim, sempre faz movimento do mesmo lado, tá? Porque lá no desenho, você não pode fazer pra cima, sempre faz na direção da onde tá a faixinha. Então, a gente vai passando aqui, porque a gente vai fazer uns efeitos aqui de risco pra lá, né? Então, sempre mantém a mesma direção aqui, mesmo movimento. E realmente é um pouco mais trabalhoso quando a gente não tá vendo a imagem colorida, tá? É um pouquinho mais trabalhoso, porque perde muito detalhe, como eu falei. Mas dá certo, no final fica bonito. Aqui também. E aqui ele tem mais um detalhe. Tá vendo? Perde muito detalhe, gente. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a faixa inteira, porque realmente aqui tem muito detalhezinho pequeno e a imagem tá pequena. Então, eu não vou conseguir fazer. Então, vamos jogar a faixa inteira aqui, né? É sempre assim, quando a gente tem dificuldade de fazer muito alguma parte, a gente improvisa, né? A gente tá aprendendo aqui também. Tô aprendendo junto com vocês, né? Então, faz parte no começo. Também, quem tá aprendendo já quer fazer um gatinho 3D, é pedir demais, né? Então, vamos fazer com calma, né? A gente vai aprendendo. Então, aqui eu vou aproveitar que a tinta aqui tá mais úmida e vou pegar o meu roxinho escuro e já vou fazer o efeito aqui da faixinha, tá? Então, eu vou tirar o excesso aqui, porque ele já vai mesclar esse roxo. Então, eu já faço os riscos, ó, da nossa faixinha, né? Então, a gente vai mesclando aqui, ó, aonde a gente quer. A gente aproveita.
E aí a faixinha já vai ficar prontinha, né? Faça mais o roxo, ó. O roxinho claro. O importante é você não ver o fundo, tá? Então, você vai cobrindo até você não ver mais o fundo. Então, por isso que é importante esperar dar uma secadinha. Mas nesse caso, a gente já vai aproveitar para poder fazer a mescla, né? Porque quando a tinta tá molhada, é legal fazer essa mescla. No caso daqui do fundo, não precisa, tá? É bom esperar secar para ver se vai colocar mais preto em algum lugar. Ó, aqui a gente pode fazer assim, ó, tá vendo? A gente aproveita e vai puxando, ó, e vai mesclando, tá? Então, em alguns lugares a gente pode deixar, aproveitar e fazer com a tinta molhada. Na pintura em tecido é a mesma coisa, tá? Também tem esse detalhe. Vamos fazer o olho, então? Aproveitar que eu tô aqui. Já dei uma secadinha. Aqui ainda tá molhado, né? Mas tudo bem. Vamos passar a segunda camada do verde. Nesse olhinho dele. E aí, a gente vai aproveitar que ele tá molhado. E a gente vai fazer o quê? Enquanto ele dá uma secadinha aqui na segunda camada, tá? Como eu falei, a gente tem que observar. Então, os tons mais claros, quando a gente joga essa tinta, quando a gente joga água, ele vai ficar uma água mais, vai ficar uma tinta, né? Uma água não, uma tinta mais aquarela. Então, é normal ele ficar mais transparente. Aqui eu peguei só um pouquinho do preto, pouquinho mesmo, tá? E eu vou misturar aqui, pra gente fazer um tom sobre tom. E olha, foi demais. Olha, ficou super preto. Ficou muito escuro. Eu quero fazer só um tom sobre tom nesse verde. Eu não quero um verde muito escuro, não. A gente joga só um pouquinho. Vou jogar um pouco mais claro, que pra mim ainda tá escuro. Pra gente fazer o efeito ali do olho dele, né? A gente vai tentar fazer. Pronto, acho que assim já tá bom. Já vai dar pra ver a diferença. Então, aqui eu vou pegar o verde escuro que a gente fez e vou jogar aqui em cima. Vocês veem que ele vai até a metade do olho, né? Então, eu vou jogar aqui. Só na metade, pra cima. Não vai dar pra ver, porque tá molhado. Mas acredito que na hora que secar vai dar pra ver essa diferença. Né? Nem deu pra ver, né, gente? Mas vamos ver se na hora que secar, se vai dar o efeito. Daqui eu já tô começando a ver a metade dele mais escurinho e a outra metade mais clara. Então, só na hora que secar, a gente vai ver se deu certo. Então, é assim, vai fazer o efeito do olho, esse efeito de aqui mais escuro e aqui embaixo um pouquinho mais claro, sempre clareia a cor, tá? Ou escurece a cor. Então, vamos lá. Enquanto tá secando o nosso olho, a gente vai descobrir daqui a pouquinho se deu certo, né? O meu efeito. Foi como eu falei, eu tô trabalhando com gatinho menor, então é mais difícil de fazer. Vamos para essa parte aqui, ó, que é o efeito da bola, né? Vamos pegar o nosso branco. E essa borda, hein, gente? Vocês gostaram? Ficou linda, né? Vamos pegar o nosso branco, a mesma coisa. Opa, tá sujinho ainda aqui. Esqueci de lavar o pincel. Vou pegar o branco. Passa sempre aqui. O branco ainda é o que você tem que passar mais camada, né? Porque ele vai ficar bem transparente. Mas nesse caso, a gente não vai pintar caveira igual foi do eixo caveira, né? É só a bolinha aqui mesmo. Então, a gente vai fazer aqui. E olha como rende, né, gente? Rende bastante. A gente faz uma bolinha aqui. Vamos esperar secar. Olha como é rápido, né? Aqui, enquanto seca uma parte, a gente faz outra.
Aqui nessa parte aqui do meio, eu quero jogar um dourado. Porque eu acho que vai ficar legal essa parte do colarzinho dele dourado. Só que eu não vou fazer isso agora, tá? Porque a gente vai ter que fazer os efeitos aqui, né? De luz e sombra. Vocês veem que aqui, ó, tem mais luz, né? Do que aqui. Aqui é mais sombra. No rostinho dele também, né? Então, essa parte que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai pegar a nossa paleta de cor preta, que a gente já fez, né? Vários tons. Então, eu vou para uma cor um pouquinho mais clara do que essa que eu passei, tá? Então, a gente vai para essa daqui, eu vou só observar a textura dela aqui. Então, no meu caso, ela tá super grossa, olha. Ela tá muito grossa. Então, eu vou pegar a minha misturinha mágica, que todo mundo já sabe como é que faz. E vou... Opa, caiu aqui em cima do gatinho. E vou diluir aqui. E aí, a gente vai fazer, então, como ela é um pouco mais clara, a gente vai observar na imagem, deixa eu ver se eu consigo pôr pra vocês aqui, ó, aonde que tem um pouco mais claro. Então, aqui no chapéu, aqui embaixo é um pouco mais claro. Então, eu vou passar aqui, nessa parte de baixo dele. É um pouco mais claro. Do outro lado, a mesma coisa. Ele é um pouquinho mais claro. E realmente, é mais difícil de você ver, né, o efeito, porque é no preto, né? Mas quando eu fizer um desenho colorido, aí vocês vão ver. Então, aqui também, ó, no rostinho dele, né? Também ele é um pouquinho mais claro. Então, a gente vai aqui jogar onde é um pouquinho mais claro, embaixo do olho, ó. E um pouquinho aqui. É ali onde é que tá a luz. Olha só, eu joguei aqui, tô usando só isso aqui na mandala inteira. Então, quando você deixa ele mais líquido, fica mais fácil, né? Ó, na parte aqui onde vai o bigode dele depois, né? Ele é um pouco mais claro. Aqui também, ó. Essa parte aqui, ó, tem um pouquinho mais claro. Ó, eu tô espalhando aqui, como foi muita tinta, ó, eu tô aproveitando essa tinta pra fazer todo o resto do gato. Aqui ele é um cinza bem mais claro, né? Onde a gente tem bastante a luz, mas eu vou jogar, tá? Ele é bem mais claro, mas eu vou jogar mesmo assim. Posso jogar assim, ó, pra lá. Pra dentro, vai mesclando, ó, jogando pra dentro. Ó, eu não recarreguei o pincel, vocês estão vendo? Aqui, ó, na parte da pata dele é um pouco mais pra cá, sempre em direção aqui pra dentro, ó, tá vendo? Por quê? Porque ele vai dar o efeito, então é bom você utilizar um pincel fino, por causa disso, ele já vai dar o efeito dos pelos. Aqui também, ó, aqui não, é só aqui mesmo. Ó, aqui, ó, espalha também pra não ficar marca. Mesmo com a tinta de baixo já um pouco seca, ou praticamente seca, não tem problema, faz isso daqui, né? Espalha bem. Então, agora que eu vou recarregar. Aqui também, ó, nessa parte, ó, dele. Então, mesmo com a tinta de baixo seca, a gente consegue fazer esse efeito de sombreado, tá? Então, quando secar é que vocês vão ver a necessidade de jogar mais escuro, clarear um pouco, tá? No preto é bem complicado mesmo. A gente tem que esperar secar para poder ver onde é que a gente vai colocar mais cor. O preto é bem chatinho, mas seca rápido, então não tem problema, a gente espera secar, né? Então, enquanto seca aqui, é uma parte mais
mais demoradinha, né? Enquanto seca aqui, a gente vai pra outra parte. Então, vamos voltar lá em cima pro chapéu. Vamos dar um retoque nele, porque ele ficou bem assim, dá pra ver o fundo preto. Então, enquanto você estiver vendo o fundo preto, vai passando mais uma camada. Pra quem faz plaquinha também de porta-maternidade, é a mesma coisa, tá? Eles passam várias e várias camadas pra ficar mais perfeito. Por quê? Porque a tinta realmente é bem mais líquida, né? E eles não ensinam isso, né? Eles ensinam a fazer a pintura, mas não explica a textura da tinta, né? Não fala que tem que passar 3, 4 camadas, mostra aqueles vídeos lindos, mas ninguém ensina. Então, eu também estou aprendendo junto com vocês. Já passar mais um roxo aqui. Aqui também, ó. Se o fundo fosse branco, a mesma coisa. Você ia ter que passar várias camadas também, tá? Então, não importa se o fundo é branco, preto, amarelo, verde, não importa a cor que você for jogar o fundo, tem que passar várias camadas, tá? Pelo menos umas duas, né? Que eu falei, a parte mais chata de cobrir a cor mais chata é o branco mesmo. O branco, eu acho que é o mais chato de você fazer. Então, olha só, tá secando já o preto. Olha só como dá pra ver as cores, né? A diferença aqui das cores. Como já deu pra ver. Então, desculpa, gente. Eu vou pegar agora o meu cinza mais claro. Mais claro mesmo. E o meu pincel mais fino. E a gente vai fazer todo esse contorno, tá? Então, vocês veem que não precisa passar muita camada, né? De cor. Então, eu vou pegar meu pincel. A gente vai fazer aqui, ó. Sempre quando for fazer camada, sempre quando for fazer contorno, nunca é com branco, nunca é com preto, nunca é com a caneta Posca. Faz aqui, com o pincel mesmo. Se fica grosso, a gente passa outra cor, vai mesclando. Aqui, na verdade, ele é um pouco mais claro, então você pode jogar aqui pra dentro pra ele mesclar com o outro, tá? Então, já dá uma mescladinha, já vai dar o efeito de luz e sombra. Ficou grosso? Vai lá com a tinta que você usou aqui e afina, tá? Ó, aqui na orelha dele. Aqui também. Aqui na orelha dele tem uma luz, então eu posso fazer um pouco mais grosso e um pouquinho mais pra dentro. Porque ele tem uma luz. Então, a gente nunca faz esse contorno com branco ou preto. É sempre tom sobre tom, tá? No chapéu dele, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar um roxo mais claro e vai passar ali. Se tiver que retocar alguma parte do preto, retoca depois, tá? E olha só como vai ficando. Vai ficando bonitinho, né? Ó, pra cá, por que que eu tô engrossando mais? Porque ele é um pouco mais claro, ele tem uma luz aqui. Então, eu já vou jogar mais o cinza clarinho pra cá, porque ele já tem uma luz no desenho. Então, sempre observe o desenho, tá? Pra você poder ver aonde mais ou menos você joga o efeito da luz. Aqui, embaixo. Então, olha como a mescla de cor vai trazendo vida, né? Pro nosso gatinho. Eu vou dar uma virada aqui um pouquinho, gente, pra ficar mais ou menos de frente pra mim. Aqui, então, aqui a gente vai fazer. Faz devagar a mãozinha, a mão leve, tá? Sempre com a mão leve, nunca com a mão pesada, porque quanto mais pesado você fizer, mais grosso fica a linha. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vai fazendo todo o contorno, tá?
E aí eu vou deixar aí de lição de casa pra vocês, tá bom? Vai terminando tudo. Então, vai ficar aí de lição de casa pra vocês. Façam o contorno de cinza do gato, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai finalizar ele. Vocês viram que não tem segredo, sempre joga um fundo um pouquinho mais claro. Olha onde tá o gatinho mais claro, joga um preto um pouquinho mais claro. Aqui no final eu ainda vou colocar a luz branca aqui no final, tá? Eu vou jogar uma cor bem mais clarinha que na próxima aula eu vou mostrar pra vocês. Tanto aqui nele, né? Nessa parte aqui dele que eu já fiz o fundo, aqui um cinza mais claro. Por isso que eu joguei esse cinza mais claro, porque depois ele vai um branco. Porque aqui nesse desenho ele tem bastante branco aqui, ele tem bastante luz, né? Então, é onde eu vou jogar mais o branco. Aqui também eu vou jogar um branco, aqui também, que a luz tá vindo de cá, né? Tá vindo bem de cima a luz. Então, a gente tem que prestar atenção, observar. Então, terminem aí o risco do gatinho, tá? A parte cinza, depois eu vou passar aqui um tom mais claro. Então, a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? Porque essa parte é um pouquinho mais demorada mesmo. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir sempre em várias partes as aulas, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai finalizar esse gatinho lindo.